a história de um rapaz que ele descobriu que estava com AIDS. Começou a gostar de uma moça, falou para ela, né, que ele tinha AIDS e ela ficou com medo, não quis ter um relacionamento com ele. Disse, ele até gosto de você, mas eu não tenho. Sabe o que ele fez para se vingar dela? Ele espalhou para todo mundo, na rua que ela morava, no colégio, no trabalho. Ela tem AIDS, mas ela não quer que ninguém saiba. Mas ela tem, e todo mundo ali acreditou, né? Porque viram eles juntos algumas vezes. E as pessoas não falavam nada para ela, mas é um caso de 40 anos atrás, né? Eles têm 40 anos, esse caso. E era aquela época, né, da AIDS e tal, que as pessoas tinham medo até de estar na mesma sala com alguém que tinha AIDS. Tem gente que até hoje tem, né, tem desconhecimento, não sabe como é, que transmite, e tem medo até de ficar na mesma sala. Não abraça, não aperta a mão, né, acha que pega AIDS no abraço. Então você imagine há 40 anos atrás. Foi no auge do negócio ali, né? Nos anos 80, no auge do negócio. Foi quando o Cazuza morreu, foi bem esse período desse caso. E ninguém falava nada com ela e as pessoas começaram a isolar ela. Ela perdeu o emprego, né? A empresa demitiu, que naquela época a pessoa dizia que estava com AIDS e tal, não podia ser mandada embora, foi feita uma lei, né? Para proteger exatamente isso. Então, antes, o patrão fez não, antes dela saber, vai comunicar a gente aqui, a gente vai de conta que não sabe, vamos demitir, ela perdeu o emprego. Olha a história, gente. Ela perdeu o emprego. E as pessoas começaram a isolar ela. Em momento nenhum ela entendeu, né, por que aquilo estava acontecendo. E as pessoas foram se afastando dela, e ela não sabia por que era. Não sabia, comentou com a mãe, comentou com o pai e a mãe disse, não, você deve estar... Não, imagina, foi mandado embora porque talvez é contenção de despesa. Não, mas as pessoas estão me evitando. As pessoas estão evitando, não, você botou isso na sua cabeça. Por que as pessoas não iam evitar? Né? E ela começou a entrar, assim, numa paranoia mesmo, entendeu? Ninguém falava, ninguém dizia o que era, o que é que estava acontecendo, né? E ela foi ficando assim, isolada. Ninguém chegava para ela para falar. E ela viveu uma pressão assim de mais de um ano, né? Até que alguém chegou para ela e disse, não, é porque a gente já sabe que você está com AIDS. Ela, eu? Quem me contou foi fulano, me contou. Como fulano de tal contou isso para você? E foi ver o fulano de tal. Isso ela me dizendo. Aí eu fui atrás da pessoa que falou. Não, quem me disse foi não sei quem. Ela disse que ficou assim, já tinha assim, camadas de pessoas do disse-me disse. Até que ela localizou que tinha sido o rapaz que estava com AIDS, né? E que inventou aquela mentira. Olha o que é perturbação. Olha o que é perturbação. Ela vem, saiu com o carro do pai e passa numa rua que ela reconhece ele. Ela tem um acesso de raiva e vai tentar dar um susto nele. Ele vem de frente, né? Ela vem aqui com o carro e ela quer dar um susto nele porque está com raiva pelo que aconteceu. Mas quando ele vê que ela vai jogar o carro, ele pensa que é de verdade. E aí ele pula e ela atropela. E ele morre ali. Pessoas assistiram que ela jogou o carro em cima dele. Na delegacia, quando se soube disso, pessoas foram lá dizer que ele tinha inventado mentira, que ela estava com AIDS e que ela fez isso para se vingar. E eu conversei com ela, disse, eu não estava em mim, eu estava com raiva, eu queria dar um susto nele, e ele ali pensou, né, e acabou se jogando para cima do carro, exatamente onde eu botei, onde eu tirei. Eu fiz assim, né, e ele vinha aqui, aí ele pegou, pulou para o canto, correu para o passeio, e eu peguei ele, chegando no passeio, foi uma pancada só. Foi uma situação bem complicada, teve um júri popular, ela foi muito execrada, né?
ninguém deu razão. Quem quer dar razão também? Né? Ninguém deu razão, embora ele tivesse provocado. Né? E ele desencarnou e ficou com ódio dela, se transformou no obsessor. E ele era uma pessoa que frequentava uma religião onde se tem muitos espíritos materializados. Ele frequentava um terreiro, porque não são todos os terreiros faziam isso. Eu conheço terreiros, tem terreiros que não trabalham com o que eu estou dizendo, mas todo mundo sabe que tem terreiros que trabalham com isso. E ele era tipo meio médium, sabe? De um terreiro assim. E ali já veio para junto dele, né, uma falange de espíritos muito materializados. Ele já nem foi para o plano espiritual, não teve um mentor dele, não acessou ele. E ele entra ali naquela falange e começa todo um processo de perseguição com ela e fazem uma roda, perturbam tanto ela que ela cai do ônibus e desencarna. Correndo para pegar o ônibus para trabalhar, eles fizeram um envolvimento ali, ela cai e o carro que vem cortando pela direita, o ônibus atropela e ela morre também atropelada. E eles ficaram, né, os dois, 25 anos no umbral, com ódio mortal um do outro, um culpando o outro culpando um. Uma confusão danada. Eles falaram assim que... Porque aí ela também entrou nessa falange, entendeu? Ela também começou, acabou entrando nessa vibração, né? Nessa vibração, e eles ficaram assim, e os mentores iam no umbral tentar, chegava a prece da família dela, entendeu? Foi uma tragédia, né? Agora eles estão bem, assim, estão se recuperando, estão começando um processo de uma encarnação programada para virem como irmãos, não é? Para fazerem um resgate. Mas eles já estão bem, não estão mais naquela falange. Levaram 25 anos na mão dessa falange. E aí, enquanto estava na mão dessa falange, fizeram muita coisa, porque estavam no eu inferior. Estava com a energia bem baixa, né? Mas os dois criaram uma coisa que se chama corda kármica, que é esse tipo de situação, né? Você se liga com um espírito e cria ali uma roda kármica, a necessidade de um perdoar o outro. Então, eles estão nesse processo, estão passando por um trabalho que eu escrevo no meu livro Caminho de um Aprendiz, que é um trabalho tipo terapia mesmo, né? Que é feito na segunda casa astral, onde os espíritos vêm para contar como foi a outra vida, e aí eles dois estão juntos, trabalhando, tentando transmutar a tragédia que eles viveram, né? E eu também conheci a mãe dela. A mãe dela não resistiu, meses depois desencarnou, e foi outro processo. A mãe dela conseguiu ir para os hospitais, fez todo o trabalho de recuperação nos hospitais, ficou esses anos todos tentando tirá-la do umbral, né? Tentando tirá-la, e a mãe dela contou, que ela chegou em casa contando. Nossa, lembra, fulano estava me paquerando, já estava até começando a gostar dele. E quando ele viu, achou que eu estava já na mão dele, que eu estava apaixonada mesmo, veio, só me contou que está com AIDS agora. Então ela já estava com raiva dele antes também. Ela já se sentiu traída ali, porque eles estavam começando uma amizade, que ele foi deixando aprofundar, e ela também. E quando ele relata que tem AIDS, ela entra, fica já se sentindo traída. Então ali ela já estava com raiva dele. Ela já ficou com raiva, e quando as pessoas começam a se afastar dela, ela pensa que é isso. A mãe dela me falou, que ela falava, as pessoas me viram com ele, né, vai ver que sabem agora que ele tem AIDS, é por isso que as pessoas daqui da rua não estão chegando junto de mim, porque me viram com ele, no meu trabalho também me viram com ele, deve ter sido por isso que eu fui mandado embora. Então, antes desse episódio do atropelo, onde ela atropela ele, ela já estava com muito ódio dele, né? Sem saber de nada, sem ninguém, tanto que quando a pessoa fala para ela, ela diz, eu sabia, só não sabia que ele tinha disseminado essa fofoca. E eu escolhi, de tantos relatos que eu vi, esse
exatamente isso, né? Tem muita coisa para a gente ver nisso, né? Tem o preconceito, né? De ambos os lados. Ele devia ter preconceito também, que tinha AIDS, porque demorou de falar para ela, né? De se abrir. Então, ele também devia estar com medo, senão ele não... Né? Claro que naquela época todo mundo tinha medo, mas, enfim, se ele estava querendo mesmo ter uma coisa séria com a pessoa, talvez ele precisasse ter sido mais sincero. Não sei, a minha opinião é a sua. Né? Como é que você pensa isso aí? E toda a reação que ela tem depois, né? Quer dizer que tem doenças que deixam uma energia em planeta Terra pior, né? Não só o que a doença causa diretamente, mas o que ela também causa indiretamente.